Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui juntos mais uma vez e hoje eu não tô bem não, hein? Hoje eu tô excelente, porque hoje a gente está conversando ainda mais de perto. Hoje nós vamos conversar aqui sobre algumas dicas, algumas coisas mais práticas mesmo em relação ao nosso concurso aí que estamos na reta final, né? Tá chegando. Se você não está inscrito nesse canal, faça o favor de se inscrever agora, tá perdendo tempo, tá perdendo conteúdo, não acredite cidadão. Vamos lá, inscreve no nosso canal. Estamos aqui junto com a Monster, se inscreva, curte lá, comenta lá nas nossas redes sociais, aperta o sininho aí para não perder nada, viu? Vamos lá, vamos deixando seu comentário. E a gente está aqui hoje ao vivaço, vambora, vambora, eu sou a Careisla. E a gente vai trabalhar aqui hoje algumas questões mais sintetizadas, focadas bem na parte específica do nosso edital, beleza? A gente já conversou sobre todas essas questões, essas matérias aqui, a gente já conversou sobre alguns aspectos relacionados à interpretação e hoje a gente vai fazer um apanhado geral aí, a gente vai fazer um geralzão e a gente vai poder continuar aí os nossos contatos. O pessoal lá nas redes sociais tem feito algumas perguntas, eu vou citar algumas coisas aqui para a gente poder sanar as dúvidas e para a gente poder continuar esse diálogo aí até a data da nossa prova, que não demora, mas que tá aí, garantindo a nossa vaga. Então vamos para o perfil dessa banca, gente. Então, nós até já tivemos alguns momentos de análise de edital, tivemos alguns momentos de análise do próprio perfil da banca, mas tem algumas coisas muito específicas que a gente vai verificando à medida que vai conversando com os alunos, vai verificando também à medida que vai pegando as matérias ali para poder passar, focando num ponto, focando no outro ponto, a gente vai elaborando. Então tem algumas ideias, né, que eu andei pesquisando e que a gente pode interpretar aqui e vamos discutir junto, tá? Vai deixando aí comentários, vai falando aí da sua percepção, fazendo a sua contribuição para ajudar toda a galera que tá aí junto fazendo nas análises aí para fazer essa prova, beleza? Então vamos lá. Sobre o nosso perfil da banca, gente, é importante a gente lembrar o seguinte: a IBGP é uma banca de questões relativamente simples, tá? Questões não muito de grau de complexidade mesmo que eu tô falando, tá? Não muito complexa, mas a gente tem alguns enunciados que são mais elaborados, alguns enunciados mais extensos, mais longos, e aí a gente acaba, por vezes, não interpretando muito bem aquilo que está escrito ali, justamente pela extensão do enunciado. Então vamos ficar atento com esse ponto. São enunciados um pouco mais extensos, as questões são mais diretas, tá? Quando se fala em lei, a gente tem normalmente o texto da lei escrito ali, acho até que eu coloquei aqui. Textos na íntegra, tá? A gente tem alguns textos mais diretos mesmo, mais na íntegra. As questões, como eu falei, né? São fáceis, algumas de nível médio aí, mas pra gente que tá se preparando com a Monster, não é possível, é tudo nosso, né, gente? É tudo nosso. Vamos lá. Não segue uma sequência lógica nos temas, né? Então, aquela mesma sequência que a gente tem ali no edital, em algum momento você vai perceber que a prova não vai bem por aí. Só que a gente tem um pulo do gato muito legal, que talvez vocês já tenham analisado, notado aí, ou pesquisado em relação à banca, mas é sempre importante lembrar. Vamos chamar a atenção para a bibliografia, para as nossas referências. Quais são os textos que a gente tem aí nas referências? Quais são as leis, né, que a gente tem aí nas referências? Vamos lá, quais são as leis, os textos que a gente tem, quais são as partes específicas que está escrito lá, bora estudar isso daqui. No nosso edital, nós temos ali, no 12.4 do nosso edital, no item 12.4, está escrito o seguinte, que apenas, foca nessa palavra, apenas serão analisados os recursos que forem recebidos de acordo com os itens 12.2 e 12.3, tá? Vamos analisar esses itens. E que tenham atendido às determinações, né? Quais são elas? Ser elaborado com argumentação lógica, né, consistente, assim como todos os recursos precisam ser elaborados mesmo com fundamentação. E no caso de recursos contra questões de prova objetiva ou gabaritos preliminares, ser fundamentado, foca na meta, exclusiva e expressamente na bibliografia referenciada neste edital. Captou? Então,
com a indicação precisa do nome do autor, título, edição, capítulo, página e trecho no qual a sua resignação se origina, de onde que vem aí o seu argumento para poder questionar essa questão que está ali no nosso edital. Então, gente, vamos pegar a visão. Se os nossos argumentos, né, se os nossos recursos só podem ser embasados expressamente, como está ali, ó, exclusiva e expressamente na bibliografia, provavelmente a gente vai ter uma prova aí que dificilmente vai sair da bibliografia. As nossas questões dificilmente vão sair da lógica, né, do contexto da bibliografia acusada ali como sendo uma referência para que a gente estude, ok? Então, gente, primeiro ponto que é super importante de se dizer é isso aqui. Vamos focar na bibliografia dos conhecimentos específicos, né? Que é isso que eu estou trazendo aqui. É claro que serve também para os outros tópicos do edital, para as outras matérias, mas eu estou trazendo exclusivamente os conhecimentos específicos, tá? Então é isso. Primeiro ponto, primeira dica, vamos captando aí, vamos lembrando, vamos revendo o nosso edital para poder fazer o comparativo aí com as nossas aulas. A gente tem sempre fundamentado as nossas aulas dentro dessa proposta que vem nas referências, ok? Então, vamos nessa percepção. Então, aí, gente, nós temos 3 elementos, 3 pontos importantes dos conhecimentos específicos para a gente poder memorizar, para a gente poder analisar, para a gente diferenciar ali o nosso olhar, tá? Isso aqui é uma questão interpretativa do edital. O nosso olhar. A gente precisa verificar isso que eu vou passar para vocês dentro das nossas matérias específicas, tá? Primeiro tópico, primeiro ponto seriam as normativas. As normativas, que regem o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, as normativas que regem o sistema socioeducativo. Estou falando de lei. Estou falando de normativo, estou falando de norma, da parte da legislação, do edital. Então, primeiro ponto, a gente tem nas matérias específicas aquilo que é próprio de uma legislação, tá fechadinho ali, tá redondinho e é em cima daquilo dali que a gente vai estudar. Segundo ponto, tá? Segundo aspecto aí que a gente vai verificar, os aspectos gerais acerca da adolescência. A adolescência enquanto um fenômeno biológico, psicológico e social. E aí, se a gente, né, for verificar lá nas nossas matérias do edital, a gente tem isso, né? Muito claramente, por sinal. Então, a gente tem como um segundo aspecto do edital, olha a diferença do primeiro aspecto, né? A gente tem a adolescência como um item geral, como uma visão geral, aquela coisa do mundo mesmo do adolescente, nas suas nuances biológicas, psicológicas, sociais. Então, a gente tem uma perspectiva do adolescente acerca de um geral, mas ao mesmo tempo com referências importantes para a gente ficar atentos aí na hora de estudar, ok? O terceiro aspecto é a respeito da socioeducação. Esse sistema atrelado, né, da educação com o sistema socioeducativo, da educação com o sistema de garantia de direitos, da educação com as nossas políticas públicas, tá? Então, a gente tem esse geral. E aí, tá, se a gente tem a parte dos aspectos, né, das leis ali, né, de todo um contexto da legislação, das normativas que regem aí o nosso sistema todo, se a gente tem isso, e são várias as leis, eu fiz uma análise, né, um apanhado geral aí do que muito provavelmente vai cair em cada uma dessas leis, né, dessas regrinhas que a gente tem aí, dessas normas, resoluções que a gente tem aí dentro do nosso edital, dentro da parte específica do nosso edital. É claro, se a gente está falando de um sistema socioeducativo, a gente está falando de Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, seria aí no item 1, tá? Na parte das normativas, no Estatuto da Criança e do Adolescente, muito provavelmente a gente vai ver alguma questão relacionada aos direitos fundamentais, aquela parte inicial ali, né? A criança tem direito à vida, saúde, educação, convivência familiar, comunitária, né? E por aí vai. A gente já estudou o estatuto, tá tudo aí na ponta da língua, né?
E aí a gente já garante logo que os direitos fundamentais em alguma questão provavelmente vai cair, seja atrelado a alguma outra, algum outro assunto dentro de uma mesma questão, mas os direitos fundamentais costuma ser uma base aí para as questões de concurso e dentro dessa banca também, ok? Isso aí, gente, é feito através de análise de provas anteriores, né? A gente vai fazendo esse compilado, essas analogias aí, tá? Prevenção, né, a parte da prevenção, a parte da política de atendimento da criança e do adolescente, né, a gente está falando aí sempre criança e adolescente porque a gente está dentro do estatuto, né, mas o nosso foco na socioeducação ali, do sistema socioeducativo, é o adolescente em situação de medida socioeducativa, de cumprimento de medida, tá? Então, a política de atendimento, as entidades de atendimento, então quer dizer, se existe uma política, esse adolescente é atendido onde? Quais são, né, as entidades de atendimento da criança e adolescente ali dentro do Estatuto da Criança e Adolescente? As medidas de proteção, com certeza, é algo super legal da gente elencar aí, né, da gente dar um foco maior para ela. A prática do ato infracional, nem preciso dizer, né, gente? A gente está falando aqui de medida socioeducativa, medida de meio aberto, que tem até as orientações técnicas, caem aí na nossa parte específica do edital, né? Então, a gente está falando, claro, de prática de ato infracional. Os direitos individuais são mega importantes aí nesse processo também. As garantias processuais, né? A gente está falando de processos judicializados, então a gente tem algumas garantias que esse adolescente tem e, claro, né, a nossa queridinha, as nossas medidas socioeducativas. Essa parte das medidas socioeducativas, elencadas aí no artigo 112 do nosso edital, do nosso estatuto, né, perdão, a gente precisa dar um super foco nas medidas socioeducativas, porque é disso que a gente está falando, quando a gente fala desse sistema socioeducativo, tá? Então, claro que o nosso SINASE entra aí, né, nessa parte das primeiras dicas. O SINASE, a nossa lei 12594 de 2012, ele traz as competências, Estado, municípios, União, Distrito Federal, os programas de atendimento. Então, quais são os programas de atendimento, né? O adolescente que está acautelado, ele está numa medida de internação, a gente tem o semiliberdade, a gente tem as medidas de LA e PSC, são de medidas de meio aberto. Então, quais são os programas que atendem essas medidas, tá? A execução da medida, né? Como que se dá, em que contexto se dá a execução dessa medida. Os direitos individuais, novamente dessa vez, no nosso SINASE, e o PIA, o Plano Individual de Atendimento, ok? Então, o Plano Individual de Atendimento é uma parte super importante, até porque, gente, dentro dessa função, né, do auxiliar educacional, ele é uma pessoa que vai ali ajudar essa equipe técnica na formulação do plano individual de atendimento desse adolescente. Então, o PIA costuma ser um assunto super recorrente aí quando a gente fala das medidas socioeducativas, quando a gente fala de concursos públicos que trazem esse assunto, ok? E aí a gente tem o meio aberto. O meio aberto caiu nas nossas específicas ali como bem separadinho ali, né, orientações técnicas sobre a medida socioeducativa de meio aberto. A gente teve uma aula falando só sobre isso também. Então, as medidas de meio aberto, LA, PSC, essa interface, né, que essas medidas têm com as suas. Porque, gente, quando a gente fala de medidas de meio aberto, é até legal da gente repetir isso, tá? Nunca é demais. São medidas que acontecem em âmbito municipal. A gente está falando de medidas ali que acontecem no CREAS, por exemplo, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, ou em um centro específico, né, em um equipamento específico para a medida socioeducativa de meio aberto, para LA, para PSC. Então, o serviço de medidas socioeducativas em meio aberto tem uma interface forte com o Sistema Único de Assistência Social, porque a gente tem
dentro dos equipamentos, né, dentro do equipamento da assistência, esse público ele é prioritário no atendimento, tanto para a vigilância socioassistencial, quanto para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, quanto para o Acessuas Trabalho. Então, a gente tem aí a interface com o SUAS, que também estava na nossa aula de medidas do meio aberto, foi bem completinha aí. Liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, nós precisamos ter aí, ó, na pontinha da língua. A gente precisa ter muita clareza sobre a diferença entre elas, sobre como se dá o cumprimento dessas medidas, tá? O prazo, né? Qual o mínimo ali de uma LA, por exemplo? Qual o máximo ali de uma PSC que pode ser definida ali para o adolescente? Então, são alguns tópicos que são legais da gente lembrar. E as etapas do procedimento de atendimento. Como que funciona, né? Desde essa acolhida, que é super importante também, até a liberação, né? Culminando aí com o encerramento da medida. Então, vamos lá. Esquece não, hein, gente? Vamos deixando seu like aí, vamos ativando o sininho para não perder nada desse conteúdo monstruoso que a Monster coloca para vocês aí. Então, gente, sistema de garantia de direitos seria um outro tópico importante, né, dentro dessa parte das legislações aí. A Lei 13.431 traz nas disposições gerais um foco nas formas de violência. E aí, quando a gente fala de violências vivenciadas pelo público adolescente, nós estamos falando de diversas violências, inclusive na nossa aula sobre o SGD, sobre a comunicação não violenta também, a mediação de conflitos, a gente fala um pouquinho, a gente passa aí pelo foco nas formas de violência, quais são essas formas de violência, mas é um pouco mais explicado na nossa aula sobre juventude e violência no Brasil. Então, foco nas formas de violência dentro da Lei 13.431, beleza? Beleza. Direitos e garantias também é uma parte bacana. Integração das políticas de atendimento, que a gente está falando, gente, de um sistema de atendimento aí que é, de fato, integrado com várias políticas, né, para poder atender. Se a gente fala de sistema de garantia de direitos, a gente está falando de todo mundo junto e misturado em prol desse adolescente, né, em prol dessa criança. Quando o caso, né, aqui a gente foca no adolescente, mas o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Então, a gente tem uma integração aí pesada das políticas públicas e também de setores não governamentais, né, OSCs aí, sociedade civil, todo mundo junto em prol desse sistema de garantia de direitos. Setor judiciário, saúde, educação, assistência e por aí vai, inclusive setores privados. Bom, na nossa lei 13.140, tivemos aí inclusive uma aula só sobre mediação de conflitos. Eu foco e eu destaco a mediação judicial e extrajudicial. Só. Porque dentro da mediação judicial e extrajudicial vem falando do perfil desse mediador, do que é possível, do que não é possível dentro dessas duas propostas. Então, eu acho que é super interessante aí, e se a gente tiver que ter algo focado sobre a mediação de conflitos dentro da nossa prova, muito provavelmente serão citadas, ou as duas ou uma das duas, porque é o foco principal dessa lei, ok? Vamos lá, então. Passei não. Então, a lei sobre a tortura, eu nem destaquei tópico, a gente está falando de uma lei que é curtinha, né, em termos de artigos ali, não tem tanto conteúdo, embora tenha uma relevância muito legal, assim, dos conteúdos que existem ali. Então, eu não destaquei nada porque trata-se de uma lei que o conteúdo é curto, é pouco, né, em quantidade, aí não tem tanto conteúdo, mas ao mesmo tempo é um conteúdo de suma importância. Então, nem tem como falar, só isso, só aquilo e tal, e não tem como destacar. Ela é toda importante, tá? A síntese do negócio é esse aí, ela é toda importante. E a lei que institui as carreiras dos grupos de atividade de defesa social do Poder Executivo, as disposições gerais têm tópicos que são relevantes para a nossa prova e o desenvolvimento da carreira. São as duas partes, né, da lei
que eu destaco como tópicos relevantes para a gente ficar atentos aí. Agora a gente passa, a gente sai um pouquinho da parte de legislação, da parte de normas, né, que regem todo esse sistema, a gente sai um pouquinho e nós vamos aí para a dica 2. Então, nesse módulo 2 das dicas, da nossa divisão de 3, o 2, eu trago a adolescência. Ah, que adolescência é essa? Gente, é crucial que nós tenhamos essa lógica de que, é claro, né, se a gente está falando de uma prova que vai cair aí sobre o sistema socioeducativo, sobre essa função ali dentro desse sistema, a gente está falando de adolescente. Então, as definições etárias são super importantes, tanto para a Organização Mundial de Saúde quanto para o ECA, né, que são primordiais aí, né, na hora da gente estudar. Inclusive, a gente bateu muito nessa tecla, não só na aula sobre o estatuto, mas em outras também, sobre as características do adolescente. As características biológicas do adolescente, culminando aí com a com a puberdade. Já tô perturbada aqui, hein? Já tô pensando lá longe. Com a puberdade, reações fisiológicas e mudanças físicas. Então, que puberdade é essa? Essa parte aqui das reações fisiológicas e das alterações físicas que esse adolescente vivencia no meio desse processo é super importante, tá? São características biológicas que a gente precisa destacar e ficar atentos. A adolescência enquanto construção social, porque a adolescência é biológica? Ok, ela é biológica, mas ela é uma construção social? Também é uma construção social. Então, a adolescência enquanto biologia e enquanto construção histórica mesmo, é super importante que a gente tenha esse foco e essa diferenciação também. Até na hora de fazer uma interpretação de alguma questão, a gente vai precisar entender que ela tem essas subdivisões, tá? Fatores de risco e fatores de proteção para o adolescente. Salvo engano, nós falamos isso na aula de Psicologia da Adolescência. Os fatores de risco, os fatores de proteção nessa fase da vida aí, nessa etapa, são super importantes e de uma forma ou de outra, sim, eles vão estar ali dentro da nossa prova. Então, a gente precisa compreender quais são eles e como que o adolescente vivencia cada um deles, tá? Nós tivemos também, na aula de Psicologia da Adolescência, a gente teve algo sobre os autores, gente, tá? E aí a gente vai tratar, tudo isso que eu tô citando são aulas que a gente já tem, a Monster já tá aí com a gente, tá? Entrem aí, a gente tá falando de um conteúdo pesado, a gente tá falando de um conteúdo que vai te ajudar a atingir o seu objetivo, o seu sonho aí. Uma dessas vagas já é sua, com certeza, a gente tem aí 210, porque uma é sua, tá garantido, ok? E se você é nosso aluno, aí pronto, aí foi, aí deslizou. Então vamos lá. Eu elenquei alguns autores, gente, super importantes dessa fase aí da adolescência. O Arrier, que foi o primeiro aí a falar dessa questão da adolescência, né? O Felipe Arrier, ele traz essa questão da história, né, do adolescente. Ele tem até uma obra que eu elenquei para vocês, História Social da Criança e da Família, que ficou famosa aí justamente por trazer alguns aspectos muito específicos que antes talvez alguém tenha pensado, mas não colocou, não está no papel, então não existe, não estava escrito, e ele vem e fala, não, é assim, e eu acho que a gente precisa dar atenção para essa fase aqui, tá? Então, ele foi de suma importância. Piaget, é claro, com seus estágios do desenvolvimento, e aí a gente foca, né, especificamente no estágio operatório formal, um dos 4 aí que a gente tem, essa clareza de ser a fase da adolescência, segundo Piaget. A Berasturic Nobel está nas nossas referências, ok? Então, a gente tem aí um compromisso de olhar para essa referência, tá? Para esses tópicos aí, trazendo a síndrome normal da adolescência. A síndrome normal da adolescência é que, né, aquele momento em que a Berasturic Nobel fala o seguinte: são características consideradas anormais, mas de um período extremamente normal, extremamente natural e de suma importância para a vida desse indivíduo adolescente. Então,
precisamos naturalizar aí algumas questões. Então, eu achei super legal que a gente tenha tido a oportunidade de falar um pouco sobre a síndrome normal da adolescência, porque a gente já tem essa visão enquanto sociedade, né, e enquanto leigos mesmo sobre a questão do adolescente, mas a gente não tem aí um nome para isso. E aí a Berasturi Knobel vem e fala, tem um nome sim, chama síndrome normal da adolescência. Bom, Freud, né? Freud explicar. Então, estágio genital, Freud traz como sendo um período importante aí, né, um período justamente esse período da adolescência, né, o estágio genital. A gente tem a teoria sobre a afetividade de Vallon, Erik Erikson, que traz os lutos, e aí a gente fala lá, né, que o adolescente passa por 3 tipos de lutos, e Erikson traz isso de uma maneira muito clara, objetiva, dá pra gente entender direitinho. E Vygotsky, com as funções mentais do adolescente, vem fechando aí a gama de autores que nós precisamos nos atentar para fazer a nossa prova, para gabaritar aí a questão dos autores. Bom, a gente ainda tem, né, nessa subdivisão aí de módulos que eu fiz, na 2 a gente tem os transtornos mais comuns entre as crianças e os adolescentes, né? Que são os transtornos de ansiedade, a gente tem aí o TAG, né? Alguns transtornos de ansiedade, transtornos relacionados ao estresse, pós-traumático, alguns transtornos aí muito específicos, transtornos de humor, transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos disruptivos e a esquizofrenia, que embora seja um pouco menos comum, um pouco mais raro, a gente tem também em torno dos 14 anos de idade, que é quando se manifesta normalmente, quando a pessoa tem esse quadro, né, se manifesta normalmente em torno desses 14 anos de idade. Eu citei a esquizofrenia, gente, como sendo em torno dos 14 anos de idade, mas transtornos em geral na fase da adolescência normalmente aparecem aí, dão os sinais em torno dessa idade, né, dos 14 anos de idade. A gente vai passar aqui agora para o 3. O módulo 3 traz a socioeducação. E eu dou um destaque para Paulo Freire, que está ali nas nossas referências, tá? Mas em uma frase especificamente, que é inclusive da obra que consta nas nossas referências. Está lá assim, ó, o ser comprometido é o ser que atua e que reflete. E aí a gente traz isso para o contexto da função a ser exercida no sistema socioeducativo, né, a vaga que a gente está pleiteando. Então, tá dentro dessa obra que consta, né, no nosso edital, e eu acho que é legal a gente dar uma olhadinha também, voltado aí o nosso olhar à parte da socioeducação com Paulo Freire aí. A importância, e aí outros tópicos, tá? Importantes na parte da socioeducação. A importância do eixo da educação dentro do sistema socioeducativo. O sistema socioeducativo ele se dá por eixos, né? A gente tem ali a profissionalização, a saúde, educação, a assistência, enfim. E aí a educação tem um destaque fantástico, tremendo dentro do sistema socioeducativo e pode ser que nós tenhamos questões voltadas para o módulo 3 da socioeducação, contemplando a importância da educação dentro desse sistema, tá? Fazer aí essa analogia do processo educacional e do cumprimento de medida com a história de vida dos adolescentes. É algo que também, de uma maneira, com outras palavras, né, Paulo Freire faz nessa obra, porque ele não tá falando diretamente claro, de medida socioeducativa, óbvio que não, mas ele traz a socioeducação como uma alternativa. Então, elencar, né, fazer essa analogia da história de vida do adolescente com esse processo educacional que ocorre dentro do sistema socioeducativo é uma questão interpretativa que pode te ajudar a responder aí uma questão da nossa prova, tá? A inclusão social, o conceito, né, o que seria essa inclusão, o que se espera dessa inclusão, e a analogia com a mediação de conflitos, que também é matéria das nossas específicas. As políticas públicas e o sistema de garantia de direitos do adolescente em conflito com a lei, beleza? Bom, então, a gente vai
a gente vai fechar o módulo 3 e nós vamos passar agora para uma análise um pouco mais profunda. Vamos continuar falando da banca? Vamos. Só que de uma forma um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre algumas questões relacionadas, ok? Vamos lá. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei, pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara, pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson, isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson, bem melhor que futebol, aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil e ainda mais, tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Bora lá então, gente. Vamos analisar aqui algumas questões, tá? Isso aqui, gente, é um olhar mesmo bem basicão que você também vai ter se você for lá em provas anteriores, se você pegar aí algumas questões e olhar o contexto direitinho. Às vezes uma interpretação ajuda a gente a responder uma questão com excelência. Então a gente precisa olhar para isso também, tá? A gente vai estudar, a gente vai se dedicar, a gente já tá fazendo isso. Estamos aí com um conteúdo fenomenal para poder fazer isso, estamos com tudo na mão, é tudo nosso. Mas a gente precisa também ter algumas ideias aí relacionadas à interpretação e à contextualização das propostas que a questão nos traz. Beleza? Então vamos lá. A gente vai analisar algumas coisas aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Esses negócios ao vivo dá uns bugs de vez em quando. É o seguinte, essa questão aqui, gente... Primeiro eu coloco ali, né? Atenção à proposta. Ao que está proposto. Atenção à proposta da questão. Essa questão de 2019, tá? Todas que eu coloquei aqui são da nossa banca. Era para uma vaga de assistente social lá na cidade de Andrelândia. Tem alguém de Andrelândia aí, gente, nos assistindo?
deixe seu like, faça seu comentário. À medida que for passando aqui, gente, nós podemos fazer perguntas também, tá? A gente vai conversando. Bom, a ação profissional do assistente... Vamos lá, vamos ler, vamos interpretar. A ação profissional do assistente social, a ação profissional, o fazer, né? Do assistente social necessita de planejamento que conduza a mudanças, foco, significativas. Não é qualquer mudança, são mudanças profundas. Então, a ação profissional do assistente social necessita de planejamento que conduza a mudanças significativas na particularidade da situação e na universalidade das relações sociais. Para tanto, se faz necessário superar os limites do enfoque situacional, compreendendo os diversos espaços do problema que precisa de intervenção. Contudo, na área social, é muito comum que os recursos disponíveis não sejam exatamente os necessários para permitir as mudanças significativas na situação. Sendo assim, é preciso traçar prioridades na intervenção. Embora essa questão seja de pro assistente social, né, vaga aí para nível superior, não importa. O que a gente está falando aqui, gente, é de qual é a proposta da questão. Então, vamos analisar os pormenores. Vamos fazer uma interpretação aqui que a IBGP coloca de uma maneira muito simples, mas ao mesmo tempo fantástica. É o seguinte: essas mudanças são significativas. Então, esse fazer profissional precisa de um planejamento para que haja mudanças significativas naquela situação ali com a qual o assistente social está trabalhando, né? Na particularidade da situação, que é aquela situação, foco, e na universalidade das relações sociais. Então, ao mesmo tempo, precisa que essas relações sociais sejam trabalhadas ali dentro desse enfoque do assistente social. Para isso, né, para fazer isso, para conduzir isso, é necessário superar os limites do enfoque situacional. Então, quer dizer, eu saio de um limite, de uma situação, de um foco ali e vou para diversos espaços do problema que precisa de intervenção. Então, eu estou olhando mais para o todo, né? Eu estou olhando mais para o coletivo, eu estou com esse olhar aí do coletivo. Mas, contudo, porém, todavia, contudo, na área social é muito comum que os recursos disponíveis não sejam exatamente os necessários para permitir as mudanças significativas. Então, quer dizer, às vezes a gente trabalha muito com pouco. Acho que é isso que, né, em síntese, eu posso resumir dessa forma. O assistente social faz esse trabalho. Então, os recursos disponíveis, eles não são para aquilo tudo que era preciso se fazer, até para superar esses limites aí, sair de um enfoque situacional e ir para o espaço mais amplo. Então, às vezes não tem recurso para isso tudo, para mudanças tão significativas na situação. Dessa forma, eu preciso traçar metas. É isso que a questão está dizendo. Então, se eu preciso traçar prioridades, eu preciso traçar metas ali e eleger prioridades, aí vem a pergunta. Então, o que a questão quer saber, afinal? Qual que é a proposta? Assinale a alternativa que apresenta corretamente os critérios que podem, de uma maneira racional e uma maneira objetiva, ser utilizados. Então, critério para quê? Utilizar para quê? Para eleger a prioridade, já que eu não tenho recurso para tudo, então eu vou eleger a prioridade. Gente, interpretar a questão, tá? E aí, qual que é a proposta? A proposta é que se elenque aqui o que for correto, que a gente marque o que for correto na hora de elaborar esses critérios, ok? Então, vamos lá. Explicação e compreensão, relevância e viabilidade, financeiro e político, técnico e objetivo. Então tá, pela lógica aqui, vamos lá. Vamos supor que, eu li esse texto, não entendi nada, não sei o que o assistente social faz. Não importa, nós estamos aqui falando da interpretação dessa questão, beleza? Assinale a alternativa que apresenta corretamente os critérios que podem, de uma maneira racional e objetiva, ser utilizados. Se eu preciso sair do enfoque situacional, preciso olhar para o todo, se eu preciso contemplar o máximo de pessoas possível, a gente precisa lembrar do seguinte: aquilo que é correto, aquilo que pede o correto, né, o corretamente, eu tô sem um pincel aqui para rabiscar esse negócio todo, mas não tem problema. Aquilo que é correto normalmente vai abarcar
Achei. Normalmente vai abarcar, né, aquilo que é correto, normalmente vai abarcar um número maior de pessoas. Então, se eu estou falando de algo que é correto, né, assinale a alternativa que apresenta corretamente. Então, provavelmente, eu vou envolver mais pessoas, porque eu preciso pensar no coletivo dentro da minha proposta. Então, explicação e compreensão? Explicação e compreensão tem uma ideia mais do individual, né? A explicação, caiu o negócio aqui, a explicação e a compreensão fala mais de um tópico individualista, de algo que eu preciso focar em uma única proposta. Então, eu preciso explicar do que se trata e eu preciso me fazer compreender a respeito disso. Relevância e viabilidade. É preciso que tenha viabilidade na hora de apresentar uma proposta. Se a proposta não for viável, ela será aceita? Não. Então, é preciso ter uma viabilidade dentro também do recurso disponível, ok? A gente não está falando em aumentar recurso para se trabalhar, a gente está falando de trabalhar com o que tem. Então, precisa ter viabilidade, tá? Relevância. Então, se eu preciso eleger uma prioridade, é o mais relevante, correto? Então, se eu preciso escolher entre A e B, eu preciso escolher o que for mais relevante para aquele momento, para aquela proposta, para aquilo que eu preciso fazer, realizar, o que for o meu objetivo. Então, gente, preciso nem ler o resto, né? Relevância e viabilidade. Financeiro e político. Financeiramente, a gente já sabe que nem tem, né? Técnico e objetivo. É preciso ser objetivo? Sim. Mas nem sempre a gente vai ter uma proposta, né, que seja técnica dentro desse contexto onde eu preciso trabalhar com o que eu tenho. Então, relevância e viabilidade. Beleza? Então, vamos lá. Bom, aqui a gente vai apagar aqui, né, para não ter problema. Vamos passar para a próxima questão, gente? Então é isso, tá? A gente está aqui analisando agora. Isso, a gente está aqui analisando agora o que? A proposta, tá? O que a nossa banca está propondo, o que a questão está propondo ali, elencada pela banca. Agora a gente vai ficar atento à semelhança. Semelhança nas opções. Semelhança entre as opções. De novo, Careisla, eu não faço ideia do que um guarda municipal faz, eu não sei onde é que fica Jacutinga, eu não sei nada disso, enfim, né? Eu não li essa lei e tal. Não tem problema não. A gente vai analisar o que a IBGP faz em relação às questões que ela coloca na prova, tá? Então vamos lá, vamos analisar a semelhança. De acordo com a Lei 9.455, de 7 de abril de 1977, que define os crimes de tortura, quem não leu tem que ler, hein, gente? Pelo amor de Deus, a gente está falando aí da lei da tortura, tá? Assinale a alternativa correta. Então, aí a proposta é assinalar o correto. A proposta a gente analisou na questão anterior. Então, a proposta é assinalar o correto. Beleza, a gente já sabe disso. Então, a gente vai se basear na lei dos crimes de tortura para poder responder isso aqui, tá? Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com a finalidade, né, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Será? Será? Vamos lá. Continuando. A condenação não acarretará a perda do cargo, função ou emprego público, podendo o condenado exercer suas funções normalmente. Será? A gente tem que elencar a correta. Se eu estou condenada, né, pelo crime de tortura, provavelmente eu não vou conseguir exercer minhas funções normalmente. Não é assim que funciona, senão não precisava de lei, né, gente? Então tem a lei ali, é para a pessoa seguir a lei. Então, claro, sim, acarretará aí em algum ônus para essa pessoa e ela não poderá exercer a sua função normalmente, tá? Letra C. Constitui crime de tortura, constranger alguém. Novamente aí, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial, religiosa ou qualquer outro sofrimento que a vítima julgue ser vexatório, tá? Então, a letra C aí
É quase uma letra A, não é? Vamos continuar lendo para a gente poder fazer as nossas eliminatórias aqui, ó. O guarda municipal, quando extremamente necessário, poderá submeter alguém sob a sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aqui está praticamente dizendo que o guarda municipal pode torturar uma pessoa, quando extremamente necessário. Não, gente, não mesmo, tá? Então, a gente tem aí uma semelhança entre a letra A e a letra C. Opa, isso. A gente tem uma semelhança entre a letra A... Uai, gente, eu já tô lá na frente já. Oh, meu Deus do céu, o que é isso? Isso, voltando. Certo, a gente tem uma semelhança entre a letra A e a letra C. E aí, vamos analisar em qual ponto elas divergem? Bora analisar então, vamos lá. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informações, declarações ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial, religiosa ou qualquer outro sofrimento que a vítima julgue ser vexatório, tá? Então, gente, a nossa letra A aqui é a nossa letra correta, certo? Acertou daí? Pois é, acertei daqui. Por quê? Porque aqui, ó, quando a gente fala... eu fazendo besteira de novo. Quando a gente fala aqui, ó, qualquer sofrimento que a vítima julgue ser vexatório, não, gente, não é a vítima, tá? A lei diz pra nós. A lei fala para nós que o sofrimento físico, mental, para fins de obter informação, declaração ou confissão da vítima de terceira pessoa, isso é crime, tá? Então, a lei traz isso pra gente. Se eu tenho uma semelhança muito, muito forte entre a letra A e a letra C, e se não faz sentido algumas outras duas, principalmente, ok? Mas se eu não tenho certeza que faz sentido ou não, ainda assim a letra A e a letra C são questões que chamam a minha atenção. Elas são muito semelhantes. Tem um texto muito semelhante. E aí, se você nada estudou sobre a lei, tá errado, né? Tá muito errado aí. Mas vamos supor que você nada estudou sobre a lei. Você vai precisar ir pela lógica, tá? Mas se você estudou, porque aluno nosso estuda pra caramba, então você vai ter certeza, você vai bater o olho e vai falar, ó, não tem mexida não, é essa letra A aqui, ó. Porque tortura por quê? Tortura para obter informações, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então, não tortura por discriminação, tortura para obter algo, tortura-se para que se tenha algum benefício. Fechou? Fechou, né? Então, tá bom. Então, vamos passar para a próxima aqui, ó. Continuando aqui a nossa análise. Agora, a nossa atenção se volta ao contexto, tá? O contexto da questão. Isso aqui é para psicólogo clínico, na cidade de Andrelândia. Foi uma prova aplicada em 2019, que fala o seguinte. De acordo com Lani, 1984... Quem é Lani? Sei não, você também não sabe. Mentira que eu sei, mas vamos ler como se a gente não soubesse quem é Lani, tá? De acordo com Lani, 1984, todo e qualquer grupo exerce uma função histórica de manter ou transformar as relações sociais desenvolvidas em decorrência das relações de produção. E, sob esse aspecto, o grupo, tanto na sua forma de organização como nas suas ações. Então, vamos ver aqui o que traz em relação a esse grupo, tá? Então, o que tem o grupo? O grupo determina espaço e tempo, fruto das relações que vão ocorrendo no cotidiano. O grupo reproduz ideologia, que sem um enfoque histórico não é captado. O grupo produz a compreensão da experiência grupal enquanto processo. O grupo garante a produtividade dos indivíduos e dos grupos através da manutenção e harmonia das relações sociais. Então, voltando aqui, a gente, Lani está dizendo o seguinte nesse texto, tá? Todo e qualquer grupo, todo e qualquer é muita gente, né? Nesse caso aqui é todo mundo. Então, vamos focar nesses termos que são mais amplos, termos que falam muito, dizendo pouco. Então, vamos combinar isso aí. Todo e qualquer grupo exerce uma função histórica
né? O que quer dizer que esses grupos fazem parte aí de uma história, né? De uma história aí ao longo do tempo. Todo e qualquer grupo exerce uma função histórica de manter ou transformar as relações sociais desenvolvidas em decorrência das relações de produção. E sob esse aspecto, o grupo, tanto na sua forma quanto organização das suas ações, o grupo o quê? O grupo determina espaço e tempo, fruto das relações que vão ocorrendo no cotidiano. É o grupo que determina isso, gente, o espaço e o tempo, né? As relações vão acontecendo no cotidiano e o espaço e o tempo se tornam fruto dessas relações. Em alguma medida, o espaço talvez sim, o tempo talvez não, mas é uma questão que fica aí com uma dúvida muito grande. O grupo reproduz ideologia que sem um enfoque histórico não é captada. Ideologia, vamos pensar aí, né? As ideologias de um determinado grupo ali, né, normalmente são construídas, inclusive, ao longo do tempo. Então, se a gente for analisar, uma ideologia sem um enfoque histórico, ela não é repassada, ela não é captada, ela não é compreendida. Então, de fato, a letra B, muito me parece ser a correta, tá? Mas vamos lá. Produz a compreensão da experiência grupal enquanto processo. É o grupo que produz a compreensão dessa experiência grupal? Ou essa experiência é captada e é compreendida por cada um, embora esteja aí em grupo dentro de um processo de trabalho? Garante a produtividade, é o grupo que garante a produtividade dos indivíduos e dos grupos através da manutenção e da harmonia das relações sociais. Nem sempre é possível essa harmonia das relações sociais. Embora a manutenção seja algo bem possível, né? Nem sempre a gente consegue isso aí. Então, de acordo com Lani, todo e qualquer grupo, a gente está generalizando, a frase dela está generalizando, a gente tem que pensar em uma coisa que não seja específica, tá? Uma coisa que seja ampla. Todo e qualquer grupo exerce uma função histórica de manter ou de transformar as relações sociais desenvolvidas em decorrência das relações de produção e sob o aspecto do grupo, tanto na sua forma de organização como nas suas ações. Reproduz ideologia que sem um enfoque histórico não é captada. O grupo vai reproduzir, tá? Todos os grupos, todo e qualquer grupo reproduzem ideologia. E essa ideologia não é captada se a gente não contextualizá-la dentro de uma história, dentro de um enfoque histórico. Todo e qualquer grupo determina espaço e tempo, todo e qualquer grupo produz a compreensão da experiência grupal, todo e qualquer grupo garante uma produtividade. Então, vamos focar nas generalizações, nas palavras que são extremistas, beleza? E vamos prestar atenção em uma outra coisa aqui que tem a ver com uma interpretação, tá, galera? Quando a gente fala de coisas positivas, essa questão traz que todo e qualquer grupo exerce uma função histórica, né, de manter. Então, quer dizer, o grupo é forte, né? Todo grupo exerce essa função de manter, de transformar as relações. Então, está dizendo algo, assim, positivo em relação a esse grupo. Normalmente, o que diz de positivo, normalmente o que traz o foco, a proposta do correto, né, do produtivo, do positivo, envolve mais pessoas. Elenca mais pessoas aí nesse processo. Então, aqui a gente faz a ideia aqui de uma ideologia que precisa ser transmitida de grupo para grupo, geração para geração. Ok? Bom, vamos lá. Continuando aqui, mais uma vez, assistente social, dessa vez uma prova de 2018, Santa Luzia, tá? 2018. O artigo 1º da Constituição Federal, gente, deixa eu fazer só um adendo aqui para vocês. A IBGP, eu analisei o seguinte, a IBGP, ela é uma banca que, ainda quando não há nas nossas referências bibliográficas, né, algo declaradamente em relação à nossa Constituição Federal, a IBGP sempre coloca alguma questão relacionada à Constituição Federal. Normalmente num nível fácil, tá? Eu falei que as questões são de fáceis a médias e normalmente num nível fácil, num nível aí de colocar um artigo 5º da vida, né? Um artigo 1º, e a gente já saber aquilo dali. Mas é sempre, né, vai ser uma coisa que provavelmente vai ter aí, nem que seja uma questãozinha, beleza? Então, o artigo 1º da Constituição Federal no Brasil estabelece como fundamento para a República Federativa do Brasil. Então, o que o artigo 1º vem trazendo aí como
como fundamento para a República Federativa do Brasil. A prevalência dos direitos humanos, letra A. A autodeterminação dos povos, letra B. A igualdade entre os estados, letra C. O pluralismo político, letra D. Dá um segundinho aí para vocês pensarem, responderem. E nós vamos seguir com a nossa conversa aqui. Vamos lá, então. Seguinte. Vamos lá. O cidadão tá lá, lendo lá, né, o artigo 1º da Constituição, ou nem tá lendo, mas já tem uma ideia do que se trata a Constituição Federal e que provavelmente o artigo 1º ali, normalmente, de toda lei, sempre começa com uma coisa um pouco mais generalizada, uma coisa mais de todo mundo e tal. Então, o artigo 1º da Constituição Federal traz pra gente o seguinte, vamos analisar de baixo para cima, né? Pluralismo político, igualdade entre os estados. Vamos pensando no que é possível e no que não é possível, tá, gente? Igualdade entre os estados, será que é possível, né? A igualdade entre os estados, todos ali, cada um com a sua própria realidade, mas ao mesmo tempo todos iguais, como é que é isso? A autodeterminação dos povos, então os povos aí terão aí uma forma de desenvolvimento próprio, né? E as leis do estado, como é que fica? Então, se a gente for analisar a grosso modo o nosso artigo 1º da Constituição, começando de uma maneira um pouco mais generalista, abarcando um pouco mais todas as pessoas, todos os povos, a gente fala da letra A prevalência dos direitos humanos. Porque é o mínimo, porque é o geral, porque de fato a Constituição Federal é óbvio que ela vai de encontro com os direitos humanos, com aquilo que todas as pessoas têm de direitos e que é preciso manter, é preciso que se prevaleça esses direitos. Embora, né, possa ser possível outras questões, a gente tem que os direitos humanos são o básico, tanto que a nossa Constituição Federal vem trazendo vários direitos que nós temos aí dentro do nosso país. Então, a prevalência dos direitos humanos seria por uma questão até lógica aí dentro dessa pergunta, dessa questão, desse concurso que aconteceu em 2018, ok? Então, aí, psicólogo, né? Minha profissão linda, maravilhosa, amo de paixão. Vamos lá. Tem uma questão aqui, também nessa prova de 2018 de Santa Luzia, questão número 28, trouxe o seguinte. Aí já é a nossa praia, né? Estamos falando aí da adolescência e a gente está estudando isso há um tempão. Na adolescência, é comum existirem conflitos gerados pelas transformações físicas e psicológicas próprias dessa fase. Claro que é. A gente estudou isso, né? O jovem busca construir sua identidade a partir das relações que faz com o mundo externo. Também vimos isso? Claro, vimos isso. Há uma constante busca de autonomia marcada pela estruturação dos papéis sociais que irão assumir enquanto adultos. Então, aqui nesse terceiro tópico pós-ponto aí, está dizendo que o jovem está sempre buscando uma autonomia, né? Um fazer de si, fazer eu mesmo, né? Marcada sempre pela estruturação dos papéis sociais que eles vão assumir enquanto adultos. Então, é pensando nesse papel que eu irei assumir que eu busco estruturar a minha autonomia. É com foco lá na frente. Em relação a esse período de transição, vamos marcar o correto. É correto, tá? É correto em relação a esse período de transição. Ainda estamos na análise de contexto, tá, gente? A gente começou a analisar o contexto aí há 2 questões atrás. Há uma questão atrás? Não, 2 mesmo, tá? Então, na análise do contexto, vamos lá. Em relação a esse período de transição, é correto. É correto afirmar que a falta de fortalecimento identitário do jovem, falta de fortalecer mesmo essa identidade, é evidente devido à carência de referências e à presença de modelos ambíguos, imprecisos, múltiplos, difusos, heterogêneos e contraditórios oferecidos pelos adultos. É correto afirmar? Vamos lá.
O uso cada vez mais comum das tecnologias possibilitam ao adolescente o entendimento e a percepção dos processos pelos quais os resultados acontecem. Assim, o jovem consegue ter mais paciência para aguardar os resultados de tais processos. Letra C. Existe uma significativa redução do tempo de juventude vivenciada na atualidade, na qual o adolescente é forçado a se inserir precocemente no mercado de trabalho e obrigado a se tornar um profissional produtivo. Letra D. O contexto socioeconômico é decisivo na escolha profissional do adolescente. Por outro lado, a influência familiar tem pouco impacto nos processos de construção de carreira do adolescente. Vamos analisar então? Voltar aqui para vocês. Tá perguntando em relação a esse período de transição. Gente, vamos pelo contexto, né? Se a gente lê isso aqui uma vez, a gente já entende que está falando do período de transição da adolescência. Se a gente já tem ideias construídas aí, tanto ao longo da nossa vida quanto ao longo das nossas aulas, que não são poucas, construídas em relação às mudanças biológicas, psicológicas, físicas, emocionais do adolescente, seus laços, seus vínculos, suas relações familiares, a gente estudou muito isso. Então, se a gente está falando dessas mudanças que a gente já conhece, é só ver essa parte aqui de baixo. Qual que é a proposta? Em relação a esse período de transição, o que a gente pode afirmar ali, com toda certeza? Que a falta de fortalecimento identitário do jovem é evidente hoje, né? Devido à carência de referência e à presença, ao mesmo tempo que eu não tenho referências, eu tenho a presença de modelos que não são adequados, que são ambíguos, que são imprecisos, que são múltiplos, que são heterogêneos, que são contraditórios, enfim, oferecidos pelos adultos, tá? E aí esses adultos aqui, embora a gente pense sempre no contexto familiar, não está dizendo família, ok? Está dizendo adultos. Letra B. O uso cada vez mais comum das tecnologias possibilita ao adolescente o entendimento sobre os processos pelos quais os resultados acontecem. Pode ser que até aí seja verdade, sim, essa questão. Porque a tecnologia, de certa maneira, vem ajudar aí a compreender como que os processos acontecem, os resultados chegam até nós, né? Por outro lado, está dizendo que o jovem consegue, então, ter mais paciência para aguardar o resultado de tais processos. Verdade, gente? Não acho não, hein? Verdade não, hein? E não é nem pela situação aqui da característica da paciência, não. Essa coisa de aguardar os resultados dos processos. Normalmente os adolescentes são do vamos fazer, né? Então aguardar os resultados nem sempre é uma alternativa para os adolescentes, não. Existe uma significativa redução do tempo de juventude vivenciada na atualidade, na qual o adolescente é forçado a se inserir precocemente no mercado de trabalho e é obrigado a se tornar um profissional produtivo. Vamos ficar atentos aí às palavras extremistas, como eu falei na outra questão, tá? Bom, gente, então, letra D. O contexto socioeconômico é decisivo na escolha profissional do adolescente. Pode ser que sim, inclusive, se a gente for falar da situação do trabalho infantil, a gente tem adolescentes que adentram nesse trabalho aí, informal inclusive, por causa de uma situação socioeconômica. A gente tem também, mas talvez ele não seja decisivo. Embora até aqui a gente concorde em partes, a gente tem o restante do tópico da questão. Por outro lado, a influência familiar tem pouco impacto nos processos de construção de carreira do adolescente. O que nós vimos nas nossas aulas que é uma grande mentira, né? Porque a família, né, a situação familiar e a influência familiar tem um impacto muito forte, tanto na escolha da profissão, quanto na desistência de alguns processos, quanto na transição e por aí vai, beleza? Então, nós temos aí essa questão que para nós está resolvida, sendo a resposta a letra A. Que a falta de fortalecimento identitário do jovem é evidente, né? Nos dias atuais, devido a essa carência de uma referência. Ao mesmo tempo que eu tenho uma carência de referência, eu tenho um excesso de modelos ambíguos, modelos que não são adequados para essa juventude. E aí nós vamos para mais uma questão. Nós vamos colocar aqui, gente, algo importante, né? A gente está voltando aí para as patologias, para algumas coisas aí que são da realidade psíquica. Também é da prova de 2018, tá? De Santa Luzia. Também é da prova de 2018, do psicólogo. Vamos conversar.
Segundo Cordioli, quem é Cordioli? Talvez você não saiba, mas você sabe interpretar a questão, porque você é fera. Segundo Cordioli, os transtornos do controle dos impulsos, transtornos de controle, vou rabiscar aqui, ó, dos impulsos. Foca no controle, foca na nossa meta. Segundo Cordioli, os transtornos de controle, do controle dos impulsos, estão entre as patologias menos estudadas na psiquiatria. Porém, dados atuais mostram o crescimento de sua prevalência. Então, o controle dos impulsos tem prevalecido, Embora é uma patologia pouco estudada na psiquiatria, mas tem acontecido aí. Incluindo novos diagnósticos. Isso provavelmente está ocorrendo devido a mudanças sociais, olha a nossa parte aí, devido a mudanças sociais e culturais decorrentes do próprio desenvolvimento do homem e das tecnologias. O prejuízo para o indivíduo e para a sociedade é conhecido e é significativo. São conhecidos como transtorno de controle dos impulsos. Vou apagar aqui para vocês, para todo mundo ler direitinho. Então, gente, vamos ler aqui. São conhecidos como controle dos impulsos. Só um minutinho. Ao vivo tem esses probleminha. Vamos lá. Então, são conhecidos como transtorno do controle dos impulsos. Vamos analisar? Gente, talvez, claro que algum desses aqui a gente até conversou sobre eles, mas talvez você não tenha o conhecimento acerca do transtorno, não saiba realmente do que se trata. Então, a gente vai trabalhar aqui com o senso comum. Ah, Careisla, mas como é que a gente trabalha com o senso comum na hora da prova? Gente, são medidas de análise da banca, beleza? A gente não tá falando que você não tem que estudar, não, o indivíduo. A gente não está falando não, cidadão. Se você não estudar, você não vai passar não. E a gente está aqui liberando conteúdo e nós precisamos que você realmente se dedique aí. Mas a gente também está falando que, vez ou outra, nós vamos precisar contar com a nossa interpretação. E essa também é treinada, gente. Isso é treinado, tá? Isso é treinamento. Vamos lá. Transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada. Eu posso não saber o que é, embora a gente tenha que saber, porque tá aí nas nossas aulas. Eu posso não saber o que é, eu posso não saber como que se dá isso, quem tem isso, quais são as características, mas eu sei que tem a ver com ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada e transtorno obsessivo-compulsivo. Então, eu estou dizendo de uma obsessão, de algo repetitivo aí. Anorexia nervosa e bulimia. São nomes que só pelo nome talvez você não consiga interpretar, mas ao mesmo tempo muito se fala da anorexia e da bulimia, Então, são transtornos que normalmente até no próprio senso comum a gente tem noção aí. Comprar compulsivo, tricotilomania e automutilação. Comprar compulsivo, a palavra já fala, Compulsão por compra, repetição aí. Tricotilomania, o que é tricotilomania? Eu sempre embolo nessa palavra, gente, tem problema, é da minha área, mas eu embolo mesmo assim, tá? A língua aqui já não dá conta do negócio. Tricotilomania, gente, é quando aquela pessoa tem um transtorno, onde a pessoa fica arrancando, puxando assim os cabelos, arrancando os cabelos ali na ânsia de uma liberação de ansiedade. Automutilação. Automutilação, muito comum entre os adolescentes, tá? No contexto escolar a gente vê, inclusive, bastante quando o adolescente se corta, normalmente braços, normalmente coxas ali, no sentido, no intuito de aliviar algo que está perturbando ali por dentro, tá? A dor externa alivia a pressão interna, é mais ou menos por aí, naquele momento ali funciona desse jeitinho para aquela pessoa. Cleptomania, hipocondria, transtorno de personalidade borderline. Nossa, mas que esnomão e tal. A gente tem cleptomania, o impulso por furtos. Enfim, se eu ficar explicando os transtornos, a gente não vai para interpretação. A gente precisa interpretar. Porque eu tô partindo do princípio, gente, que quem tá me assistindo, às vezes não tem noção do que se trata o transtorno, tá? Mas tem noção de uma coisa que tá de graça aqui, ó, na questão. Vamos reler?
pra gente entender por que tá de graça e por que você que não entende do transtorno vai responder isso aqui perfeitamente. O transtorno do controle dos impulsos estão entre as patologias menos estudadas, mas crescente aí, né, na área da psiquiatria. Tem uma certa prevalência. Se eu tô falando de impulso, impulsivo, algo mais obsessivo, algo algo que não se... de uma repetição, né, que eu não consigo controlar, é um impulso. Então, controle dos impulsos. Eu estou dizendo que eu estou tentando controlar esse impulso. E aí, se eu estou tentando controlar esse impulso, provavelmente eu faço alguma coisa. Qual dessas alternativas, qual delas tem algo que eu faço e não o nome do transtorno? Qual delas, gente? Ansiedade generalizada é o nosso tag. Tem o nosso toque ali. Anorexia, bulimia, tem, né, tricotilomania, expliquei até o que é. Automutilação, cleptomania, ali por furto, hipocondria, transtorno de personalidade borderline. Comprar. Comprar é uma ação, gente. Comprar não é o nome do transtorno. Comprar é uma ação. Entenderam? Comprar compulsivo seria uma forma de tentar controlar o impulso. E aí eu compro na tentativa de controle. Embora o restante da nossa opção C seja ali definitivamente o nome do transtorno, a gente tem a ação de comprar compulsivamente como uma forma de tentativa de controle do impulso, que é o que pede na questão. Então, aqui está pedindo o seguinte, está pedindo para você colocar, são conhecidos como transtorno, né, de controle dos impulsos, para você colocar qual deles que é um transtorno de controle dos impulsos. Comprar compulsivo. Beleza? Então, gente, nós vamos ficar por aqui com a nossa aula de hoje. Acho que foi bacana, né? O tempo passou rápido, gente. Agora que eu tô vendo aqui, ó, o tempo passou rápido, mas é assim mesmo. A gente conversa, a gente se entende e a gente vai fazendo junto aí, tá? Continua seguindo a gente aí nas redes sociais, continua mandando os direct aí. A gente tá conversando lá, tanto na minha rede, né? Na rede pessoal ali, @Careisla, @Psicareisla, perdão, @Psicareisla. Procura lá. A gente também pode conversar através das redes sociais aí da Monster, que você com certeza já segue. Se não segue, segue lá. Se inscreve aí no canal se você não se inscreveu, dá o seu like, aperta o sininho e vamos embora, porque é tudo nosso, é tudo nosso, é tudo nosso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Valeu!